Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queridos hermanos, queremos dar um saludo a todos em este dia sábado tão bonito aqui ao norte de Califórnia. Queremos dar um saludo a todos aqueles também que estão, quem sabe, por primeira vez com nós outros, participando desta programação especial. Hoje, hermanos, temos uma sequência de los temas proféticos muito importante e por isso vamos invitar a todos, antes de que nós outros abramos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Senhor, por la vida que nos has regalado e por la misión que nos has confiado. Bendice, Senhor, esta obra, que este ministério misión final pueda lograr, Senhor, el propósito por lo qual foi criado. Bendice, Senhor, tu palavra, envia tu Espírito com poder para ungir-nos, para ser como colírio a nossos olhos, para ajudar-nos a ver o que tu queres que veamos. Estamos em momentos solemnes, guarda-nos del mal, bendice nossos queridos. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos outra vez dar um saludo a todos e dizer que estamos muito contentos de poder estar aqui outra vez este dia sábado e poder abrir a palavra do Senhor. Também queremos anunciar, irmãos, já de que o sábado seguinte, o dia 24, estaremos em Los Ángeles, em la parte de la mañana, em la igreja de Garfield, e a la parte de la tarde, em la igreja de Hoover. E al dia 31 deste mês, hermanos, dezembro 2022, estaremos, hermanos, aqui ao norte de Califórnia, realizando uma santa cena, uma vigília, e também, meus irmãos, vamos apresentar uma retrospectiva de las bendiciones de Deus sobre esta obra que estamos fazendo. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor e queremos dizer que o dia 31, de las 4 da tarde hasta las 10 da noite, horário Califórnia, estaremos fazendo uma fiesta espiritual, uma vigília, hermanos, e também uma santa cena. Queremos invitar a todos os hermanos allá em Sudamérica, em Centroamérica, em Europa, aqui em Norte-América, todos os hermanos que estejam atentos para que podamos fazer esta santa cena juntos. Vamos colocar aqui, hermanos, então, um programa especial e os hermanos podem acompanhar-nos em distintas partes. Há que conseguir o pão e o vinho, ou o jugo puro de uva, e desta maneira nós outros vamos estar guiando o processo aqui, hermanos, guiando o programa de Santa Cena e todos podemos participar juntos. Assim que o dia miércoles vamos estar dando mais informação sobre isto, pero a la vez já há que preparar-se, ter na mesa uma toalha bonita, os emblemas da vitória, e nós outros vamos guiar aqui o programa para que participemos todos juntos. Também, meus irmãos, estamos muito contentos porque vários irmãos estão fazendo contato com nós outros, porque esses temas de verdade presente estão chegando a muitas partes. Um saludo aos irmãos de Chiapas, em México. Esta semana nos falaram de que estão muito contentos com os temas depois de avançada da Escola Madison. E, portanto, irmãos, queremos dar um saludo a todos
los hermanos também de Centroamérica, vários países como Colômbia, como El Salvador, los hermanos de Venezuela. Um saludo a todos nossos hermanos também de Sudamérica, que Deus nos bendiga a todos. Muito bem, meus irmãos, hoje temos um temário muito importante e o tempo passa muito rápido. Quero dizer, hermanos, de que antes de abrir a Bíblia, que devemos reconsiderar alguns errores que estamos escuchando por muitos anos. E um dos errores que incluso muitos poderosos predicadores, grandes teólogos ensinam é que a Bíblia é a luz maior e o espírito de profecia é a luz menor. Este error, hermanos, vamos dizer diretamente, é diabólico, porque a la vez que eu digo que a Bíblia é a luz maior e o espírito de profecia é a luz menor, estamos como que quitando o interesse de estudar os livros do espírito de profecia. Portanto, meus irmãos, temos que estudar esse tema. Já hemos predicado várias vezes, temos muitos textos, pero muitos, tanto da Bíblia como de Ellen White, que a luz maior é Jesus e a luz menor é a palavra. E a luz menor guia a la luz maior. Então, hermanos, seja Moisés, seja Pablo, seja Ellen White, seja Juan, Pedro, todos os homens e mulheres de Deus são a luz menor. Assim disse Juan el Bautista, que a luz verdadeira que alumbra todo homem é Cristo. Ele é a luz maior, Ele é o sol de la justicia. Pero não é o tema de hoje, nomás é uma introdução para dizer, hermanos, que para o remanente, o espírito de profecia é tão inspirado, tão sagrado, como a palavra, a Bíblia Sagrada. Portanto, he predicado já vários sermões sobre isto, nomás quisiera dizer a los nuevos hermanos, cuidado com esta trampa, pode ser fatal, porque a la vez que eu lhe digo que este livro, por dizer que é o que vou ensinar hoje, o conflito de los siglos, ou esta é a luz menor, então para que vou perder tempo com a luz menor? Melhor que eu vou à Bíblia, que é a luz maior, e de aí não vou perder tempo com algo menor. Pero a la vez que entendemos, hermanos, que toda a inspiração, toda a revelação é inspirada por el Espírito Santo, seja o livro del Pentateuco, la Torá, seja Apocalipse de Juan, ou o Evangelho de Mateus, ou como o livro Conflito de los Siglos, todo é inspirado por el Espírito Santo. Não há grado de que este é maior, este é menor, este é importante, este não é importante. Todo é importante. Agora, meus irmãos, temos que para os 144,000, para o pueblo de Deus remanente, o resíduo, a companhia del tempo del fim, toda a Bíblia é a palavra de Deus e também o espírito de profecia. Isso é o que devemos estudar e aprender, porque isso é bíblico, eu lo puedo comprovar na Bíblia e também no espírito de profecia. Bueno, hoje, hermanos, vamos a estudar um tema muito importante. Isto foi apenas um conselho, não é o tema de hoje. Hoje, hermanos, vamos dedicar-nos a estudar o capítulo 1 do livro El Conflito de los Siglos, pero não vamos quedar apenas em este capítulo. Quisiera dizer, hermanos, quisiera dizer que su servidor conheceu a luz a través do livro El Conflito de los Siglos. Ayer, hermanos, estava mirando o testemunho de uma hermana que é uma abogada criminal em Cali, Colômbia, que le regalaram este livro. E esta senhora, ao ler este livro, ela quedou maravilhada, impressionada, e o testemunho era de impacto. E ela começou a distribuir o livro, e distribuiu como 80 livros antes que fuera bautizada. 70 livros, perdão, antes que fuera bautizada. Este livro é poderoso, o livro El Conflito de los Siglos. Devemos distribuir este livro, hermanos, como hojas de otoño. Quero dizer, hermanos, de que quando agarrei este livro, eu tinha muitos vícios, muitos pecados,
y uno de los vicios que yo tenía que era novelero. Yo miraba la novela de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, todas que aparecían, yo miraba novelas. Portanto, quando chegava a casa, venia correndo do trabalho a sentar-me ao sillón para mirar a novela. E não estava solo, toda a minha família. Pero quando me regalaram este livro, meus hermanos, e minha mamá me dizia, Juárez, já vai começar a novela. E eu, hermanos, estava ciego, comendo o livro, e dizia, não, já não quero ver a novela. E agora, meus hermanos, leía hasta 10, 11, 12 da noite, não quisiera nem dormir para poder ler. Em 6 meses, hermanos, eu leí todo o livro Conflito de los Siglos. De portada a portada, pero não solamente leyendo, como você pode ver meu livro, eu lo vou subrayando, pintando os colores conforme o tema, e vou comparando um texto com outro, e vou agora fazendo uma referência com outra. Em 6 meses, eu era uma nova pessoa, completamente distinta. Fui pedir o bautismo e o pastor me disse, pero não lo conhecemos, temos que fazer um estudo bíblico antes. E eu lhe dije, pastor, qual tema quer perguntar-me? E então, o único tema que não me caía muito bem, porque não entendia, era o tema do estado do homem na morte, e foi o único estudo bíblico que eu tive antes que eu fora bautizado. Portanto, meus hermanos, em 6 meses, eu estava dominando completamente já todo este conhecimento, bueno, todo não, pero grande parte do conhecimento, porque como eu era católico romano, então, o primeiro que me vino, hermanos, a la ideia era que o sábado era o dia sagrado e não o domingo. E isto me ajudou a tomar a decisão ao santo bautismo. Portanto, este livro, meus hermanos, cambiou minha vida. Por isso que agora devemos dar este livro a todas as pessoas. Aí lo tenho el garage, as cajas que já temos em inglês e espanhol. Queremos agora, hermanos, para abril, que temos um grande congresso, queremos levantar, meus hermanos, se Deus permite, 1000 pessoas que nos donem $1000 para que podamos ter $1 milhão, hermanos, para que podamos comprar livros em abundância. Vamos começar o colportaje e vamos levar não somente pan integral ou produtos orgânicos, mas vamos levar um conflito de los siglos em cada casa, inglês ou espanhol, aqui em Estados Unidos. Pero cada país devemos, hermanos, também fazer um programa de distribuir casa por casa, calle por calle, puerta por puerta, hermanos, toda a cidade. Devemos levar o conflito de los siglos. Hermanos, temos uma missão, temos uma tarefa. Se Deus ha colocado em tus manos algum bem material, ou na casa, ou na conta bancária, alguma bendição, e você quer apoiar esta obra, quer ser parte desta obra, chama-nos, envia-nos sua informação, escríba-nos, entre em contato com nós outros, para que podamos levar adelante esta obra. Querido hermano, querida hermana, já não podemos ter tesouros aqui na terra, casas em la playa, casas em la montanha, mansões, barcos. Devemos ir deshaciendo de maneira inteligente, não a la emoção, não a la louca, sim de maneira inteligente, e canalizar os recursos para que muitas e muitas almas puedan venir a la luz em este momento por intermédio deste livro. Deus hizo sua parte, enviou a luz, enviou a sierva, a hermana White, que escreveu este livro, pero agora nos toca a nós outros, hermanos, dar este passo de fé para poder levar esta luz a todas as cidades e lugares onde vivamos. Assim que hago este chamado, meus hermanos, para que podamos apartar agora, hasta o mês de abril, o congresso 6 al 10 de abril, aqui no norte de Califórnia, que podamos então ter uma grande montanha de livros para poder distribuir. Muito bem, vamos então ao tema, meus hermanos. O tema é o cerco a Jerusalém. O primeiro texto, hermanos, que está em este livro, al capítulo 1, El destino del mundo predicho. Leio o livro de Lucas, São Lucas capítulo 19, versículo 42 ao versículo 44, e diz assim:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. El tiempo de tu visitación. Queridos hermanos, este texto que está en Lucas es un texto asustador, porque, mis hermanos, por miles y miles de años, el Señor había dado luz a Israel. En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén, mis hermanos, estaba, por decir, toda la luz concentrada de miles y miles de años que el Señor enviando los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, dando la misma ley. Ahí estaba, mis hermanos, el templo, pero Israel estaba despreparado a la hora de la prueba. Queridos hermanos, esta palabra, si tú conocieses al menos en este tu día lo que le toca tu paz, quiere decir, la razón de la paz que desfrutamos. Oh, mis hermanos, si nuestros ojos pudiesen ser abiertos, también nosotros, hermanos, a la vez como los judíos, veríamos el peligro en que estamos ahora de todavía estar en las ciudades. Y por eso, hermanos, que estamos predicando un montón de textos sobre el decreto dominical y los puestos de avanzada, la importancia de estudiar la agricultura, el ABC de la verdadera educación, la importancia, mis hermanos, de salir de Babilonia, de salir del sistema, de salir de la trampa e ir al campo. Y predicamos, hermanos, un montón de temas al respecto, mis hermanos, de cómo ahora el ministerio tiene que tener sustento propio. Ya no podemos depender de un cheque, de una limosna, de una ayuda. Tenemos que estudiar todo eso a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, para ver la obra que nos toca ahora. Queridos hermanos, dice así: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy, mis hermanos, estamos en el mismo peligro de no conocer el tiempo. Y por eso estamos predicando, hermanos, tantos temas. Y a veces, estaba hablando con el hermano Marcelo, parece que ya estamos predicando por demasiado negativo. Tenemos que dar otros temas, pero, hermanos, cuando yo leo que la sierva del Señor menciona de que a la hora del juicio, a la hora de los desastres naturales, muchos vão levantar su dedo y apuntar a nosotros y decir: ¿y tú que sabías, por qué no nos dijiste? ¿Y tú que conocías todo esto, por qué no nos alertaste? Entonces, hermanos, yo me quedo impresionado y pensando, entonces, ¿hablo o no hablo? E se predico, a gente se incomoda, diz, não, é um alarmista, está puro falando negativo todo o tempo, falando de desgraça, de desastres. Pero a la vez, hermanos, se não hablamos, como a la luz de lo que passou com a hermana White, quando o Senhor começou a dar-lhe as visões, e ela procurava amenizar e suavizar o mensagem, e o Senhor tinha um senho endurecido, cerrado com ela, porque ela estava tratando de diminuir a importância de los mensajes que o cielo estava dando. Por isso, meus irmãos, em este momento, temos que predicar. ¿Por quê? Porque temos que descobrir a hora em que estamos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 de Tesalonicenses, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan,
paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Queridos hermanos, entonces debemos conocer el tiempo. Debemos, hermanos, entender la hora en que vivemos. E devemos conhecer a obra que nos está à mão, para que podamos, hermanos, ser encontrados fieles delante do Senhor. Queridos hermanos, este livro, Predicho el destino del mundo, capítulo 1. Queridos hermanos, dice a Bíblia que Jesus cargava a cruz e as mulheres choravam mirando o quadro tão triste, tinha sangue, foi castigado, já não dormia desde o miércoles hasta o viernes, sua aparência era terrível e as mulheres apenadas choravam e Jesus disse, não chorem por mim. Sua visão era profética, sua visão mirava, hermanos, lo que iba a passar a Jerusalém. Sua visão, mis hermanos, era de dolor, não por ele mesmo, por los latigazos, por el castigo, por el sufrimiento, pero sí por lo que iba a venir al pueblo que lo rechazaba. Y portanto, hermanos, Jesús decía, choren por ustedes mismos y por sus hijos. Queridos hermanos, dice así, el libro Conflicto de los Siglos, a la página 23, Israel, empero se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor foi despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridicularizadas sus cariñosas amonestaciones. Queridos hermanos, el mundo estaba para ser castigado, la iglesia estaba para ser castigada y no se daban cuenta, hermanos, de que estaban rechazando el único que los podía ayudar. Judíos y romanos, todos unidos, los que tenían la luz y los que estaban en tinieblas, unidos al mismo propósito de destruir aquel que era, como decía al principio, la luz mayor, aquel que era la razón de la paz, aquel, mis hermanos, que era el único que podía refrenar la obra de Satanás. Por tanto, mis hermanos, aquí dice así, la hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre um pueblo culpable e el único que podia livrar-lhe de sua suerte fatal, iminente, havia sido menospreciado, escarnecido e rechazado, e em breve lo iban a crucificar. Quando o Cristo estuviera clavado em la cruz del Calvário, já habría transcorrido para Israel su dia, como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. Queridos hermanos, quando eu leio esto em la Bíblia, e que interessante que parece que o mundo protestante não entende esto, o mundo evangélico, o mundo pentecostal. Abro a Bíblia em el libro de Mateus, capítulo 23. Aqui temos Agis. Ai de vosotros, escribas e fariseus, e várias vezes o Senhor disse hipócritas, e porque esto, porque aquello, pero ahora al capítulo 23, Jesús echa una
profecía, una sentencia muy dura, y el mundo evangélico no la entiende. Voy a leer el capítulo 23, 36, dice así: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas e apedreias a los que te são enviados, quantas vezes quiso juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Ahora viene el versículo 38, la condenación. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí que vuestra casa, vuestro templo, vuestra ciudad, vuestra nación, el pueblo judío, ahora tiene esta sentencia, es dejada desierta. Las alas de la misericordia estaban para doblarse, hermanos, y ahora el Espíritu Santo se está apartando de la nación judía. Era, mis hermanos, el pecado imperdonable. Ya no había medicina, ya no había que hacer por el pueblo de Dios, por la iglesia de aquel tiempo. Hermanos, esta sentencia de este libro de Mateo dice claramente que Jesús menciona que el pueblo judío ya no iba a tener otra chance. Dice así, hermanos, el versículo, capítulo 21 del mismo libro, dice: por tanto, versículo 43, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Queridos hermanos, entonces, esta parábola ahora tiene un cumplimiento con los judíos. No hicieron la tarea, no obedecieron, no correspondieron al amor de Dios, no obedecieron las instrucciones. Su casa debería ser destruida. Ellos ahora, mis hermanos, de ellos sería quitado el reino y sería dado a otros que pudiesen dar los frutos. Queridos hermanos, en este momento estamos para ver, hermanos, algo tremendo. Y la palabra de Dios projeta, mis hermanos, para ese tiempo una gran destrucción, desastres naturales. Va a venir hambruna, va a venir, hermanos, guerra, va a venir, hermanos, enfermedades. Los discípulos, cuando estaban mirando, hermanos, la belleza de Jerusalén, y miraron, hermanos, entonces todo aquel resplandor, dijeron el siguiente, Mateo capítulo 24, dice así, hermanos, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban escuchando que Jesús estaba echando maldición sobre Jerusalén, diciendo que Jerusalén sería rechazada y que iba a terminar el privilegio para Israel de ser el pueblo de Dios y que el templo debía ser destruido. Y por eso los discípulos, mirando desde el monte de los olivos con Jesús, ahora se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a venir el fin del mundo? ¿Cuándo va a venir el fin del siglo? Hermanos, dice que Jesús empieza a dar una descripción en secuencia de las señales que precederían no solamente para aquel tiempo, pero también para el tiempo del fin. Entonces, antes de hablar de las señales, porque aquí en Mateo capítulo 24, o Marcos 13, o Lucas 21, también en Lucas 17, tenemos una secuencia de señales. Vamos a descubrir, mis hermanos, que Jesús, antes de permitir que venga la desgracia, Él va a primero intentar salvar a su pueblo, salvar a aquellos que acepten la luz, para que puedan salir de Jerusalén. Hermanos, pero esto es muy importante porque ahora tenemos una obra
que está delante de nosotros, y nosotros como los discípulos también tenemos una misión que realizar para sacar lo máximo que podamos de personas de Jerusalén o del mundo o del pecado, porque la ciudad está condenada y va a venir los juicios divinos y Dios está retirando su espíritu. Por tanto, tenemos que llevar el pueblo a reconocer la señal y salir en cuanto hay tiempo para hacerlo. Es un tema muy largo. Hoy a la tarde vamos a estar dando la secuencia de este tema. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender cómo interpretar las profecías. Hay un principio, mis hermanos, que es un principio llamado preterista. Hay otro principio que es llamado futurista. ¿Y por qué estos principios? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a interpretar las profecías de manera que podamos ser correctos en la interpretación. Porque si interpretamos una profecía de manera incorrecta, vamos a sufrir la consecuencia de este error. Por decir, yo miraba cuando había un presidente ruso llamado Gorbachev, y él tenía una mancha a la frente, así, una mancha oscura. Y entonces la iglesia evangélica decía, esta es la marca de la bestia, porque el presidente de Rusia tiene una marca a la frente. Pero esto no es una interpretación bíblica, porque la Biblia nunca nos da este permiso para interpretar de esta manera una profecía. Entonces, ¿cómo podemos interpretar las profecías? El método de Jesús, hermanos, es un método histórico. Quiere decir, cuando estudiamos Daniel, Apocalipsis y ahora los capítulos apocalípticos que estamos estudiando en Mateo 24, Mateo 13, Lucas 21, tenemos que seguir la historia. Por eso que ahora debemos, hermanos, estudiar el cerco de Jerusalén, porque esto, mis hermanos, tiene doble aplicación, o mejor, podemos decir que hasta 3 aplicaciones. ¿Y cómo funciona esto? Es que cuando leemos Mateo, encontramos que tiene una aplicación primaria para el tiempo de los discípulos, cuando Roma va a cercar a Jerusalén 2 veces y ahora va a destruir el templo. Pero tiene una segunda aplicación que es para el tiempo de la Edad Media, al tiempo, mis hermanos, cuando la iglesia está siendo perseguida durante 1260 años. Y de esta manera, la segunda aplicación echa proyección ahora para una tercera y última aplicación, porque al tiempo del fin también la iglesia va a ser cercada, también va a haber un cerco, y por eso debemos entender este principio apotelesmático. Entonces, hermanos, somos historicistas, y también, hermanos, reconocemos un principio apotelesmático. ¿Por qué somos historicistas? Porque la profecía corre a la historia, como miramos Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, y de ahí entendemos que viene una secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después las naciones de Europa, y ahí miramos el desarrollo del cuerno pequeño, que va a ser, hermanos, la bestia de Apocalipsis 13, y de esta manera nosotros interpretamos la profecía. Por tanto, mis hermanos, cuando el catolicismo romano quería distraer la mente de la gente para no interpretar correctamente el cuerno pequeño, ahora colocan a través de los jesuitas un principio preterista o futurista. Y de esta manera, hermanos, como Alcazar y Rivera van a aplicar para Antíoco Epifânio el cuerno pequeño, o entonces para el futuro un poder que va a venir, de manera que la iglesia no reconozca quién es realmente el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una misión. Aquí tengo un libro. Este libro, hermanos, es el libro Maranata. Y este libro dice claramente, mis hermanos, cuál es la obra del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Aqui diz claramente, meus irmãos, de que a obra que temos, página 144, do livro Maranata, mira, 144, aqui está, diz assim:
En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado y ha hecho que la ley del domingo, un poder distinto que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. Hermanos, miren qué interesante que la sierva del Señor, aquí tengo otro libro, dice lo mismo, a la página 511, Evangelismo, a la página 511, dice así, hermanos: reavivamento del paganismo, el hombre de pecado expuesto. Evangelismo 511. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demonstración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Mediante una diversidad de imágenes, el Señor Jesús le presentó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora de los que se han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabedoria para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. Y ahora aplica el mismo texto que había leído en Maranata. Dice: en el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo y que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Por tanto, mis hermanos, tenemos una obra ahora. Y esta obra, mis hermanos, es destacar el hombre del pecado. Esta obra, mis hermanos, entonces, está bien declarada en el libro de Mateo capítulo 24, quando disse assim, hermanos, agora vamos a Mateo capítulo 24, el versículo 15, dice: portanto, quando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, mis hermanos, capítulo 24, 15, dice que va a venir, hermanos, un momento cuando va a haber un cerco, la abominación desoladora. No tengo mucho tiempo para ir a Daniel. Encontramos al capítulo 7, al capítulo 11, al capítulo 12, varios textos, pero al futuro vamos a estar estudiando esto con bastante riqueza de detalles. Pero la abominación, que es algo abominable. Tendríamos que ir al Pentateuco, tenemos varios libros sobre como Moisés describe lo que para Dios es abominación. Pero la segunda palabra es desoladora, que produce una desolación. Y de esta manera, hermanos, el capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos echa luz para que podamos entender, hermanos, de que ahora esto va a pasar otra vez. Esto está en nuestros días, hermanos, en que vamos a ser cercados, así como por Cestio Galo y después por Tito, que termina destruyendo Jerusalén, incluyendo el templo, al año 70 de nuestra era. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ahora estudiar la palabra de Dios para entender, mis hermanos, que este tema es un tema súper importante. El cerco de Jerusalén. Y a la vez, hermanos, a la tarde vamos a estudiar de que el cerco de Jerusalén no es solamente un tipo para ahora, ese tiempo del fin, pero también, hermanos, para cumplir el propósito de Satanás al final del milenio. Cuando Satanás, con todos los impíos de todo
todos os tempos, vai cercar a Nova Jerusalém e tentar dar o último golpe para tentar lograr tomar conta do reino de Deus. Satanás quisiera, hermanos, três coisas. Ele quisiera tomar o reino de Deus, destronar a Cristo e destruir su pueblo. Essas três coisas. À tarde vamos estar estudando isto. Não lo pierda, el outro tema. E vamos mirar que o cerco de Jerusalém, hermanos, é quando Satanás quer colocar sua bandeira, a bandeira de Roma, a bandeira da apostasia, a bandeira da rebelião, em lugar sagrado. Por isso disse, hermanos, claramente, quando veáis a abominação desoladora, huyan a los montes. E por isso, hermanos, estamos fazendo vários temas de que hoje os pastores adventistas não estão cumprindo seu dever. ¿Por quê? Porque deveríamos agora, não ao futuro, agora deveríamos estar alertando a los miembros para que puedan escapar, que puedan ir al campo, que puedan plantar, que puedan tener comida, que puedan tener calor, porque a Bíblia diz, orad para que vuestra huida não seja nem el dia de sábado e muito menos em inverno, porque o inverno é frio e onde vamos poder dormir al relento debaixo de um árbol quando venga o frio. Al verano uno duerme tranquilo em qualquer lugar, pero quando viene o frio, hermanos. Portanto, a hermana White tem um texto a Testemunhos para a Igreja, tomo 5, e é bem fácil de gravar a página, porque viene al inicio, a la página 9, dice así, Testemunho para a Igreja, discurso para um congresso campestre. Bem abaixo, o último texto diz assim: Nuestros ministros, nuestros pastores, ¿no? Nuestros ministros não estão cumprindo cabalmente com seu dever. Não estão cumprindo cabalmente com seu dever. Deve chamar-se a atenção do povo ao evento transcendental que está tão cercano. Os ministros devemos chamar a atenção da igreja, do povo de Deus, para este evento tão grande que está às portas. As señales de los tiempos devem manifestar, leí mal. As señales de los tiempos devem manter-se fresca ante suas mentes. Por isso, hermanos, estou predicando esses temas, porque esse tema tem que estar fresco em nossa mente, que devemos agora fazer uma obra tão grande, fazer uma obra que está intocada, uma obra que os pastores não estão querendo predicar, que é ir ao campo, que é preparar os puestos de avançada e preparar-se para a crise que vem. Sigo leyendo, página 10, as visões proféticas de Daniel e de Juan predicem um período de oscuridade e decadência moral, pero em el tiempo del fim, tempo em el que estamos vivendo atualmente, a visão hablaria e não mentiria. Al cumprir-se las señales predichas, se pide de los que esperan y velan, que alcen la vista, levanten sus cabezas y se regocijen, porque su redención está cerca. Hermanos, entonces los pastores agora estão dizendo assim: vamos ler aqui Mateus 24, então quando venga o decreto dominical, a abominação desoladora, é tempo de sair. Como que é tempo de sair? Como você vai ao campo quando já não pode comprar nada, nem uma terra, nem um trator, não pode comprar semillas, já não pode comprar nada? Como você vai sair? Agora, como vai plantar? Como vai construir? Como vai preparar-se? Já não há nada que comer, já não há nada que nos permita fazer nenhum negócio, então vamos estar despreparados. E pior, vou ler outra cita depois, um pouco mais adelante, de que sequer não vamos nem sequer poder sair de las cidades, porque as cidades vão estar cerradas. E a la vez, hermanos, que estamos bajo el jugo de la lei marcial, el ejército a la calle, como vamos escapar? Por isso, hermanos, agora devemos dar prisa em predicar esses temas. Por isso, dizia a la página anterior, a la página 9, Testemunhos para a Igreja, tomo 5, diz: Nossos ministros não estão cumprindo cabalmente com seu dever. Muitos pastores, muitos ministérios independentes estão predicando sobre o que vai venir, mas não explicam o que fazer para preparar-se.
E por isso lhe digo, a los sermones que predico, que muitos hermanos me chamam, e de vários lugares, pastor, estamos mirando a sequência de los acontecimentos em el mundo, a política, a guerra, a economia, a imoralidade, todo vai adelantado, pero a igreja aqui onde congrego não habla nada desses temas. Pois em nenhuma parte casi se está falando isso. E quando se habla não se diz o que deve ser. Portanto, hermanos, estamos dando esses temas de que agora devemos comprar terra e plantar, devemos construir, hermanos, lo que é uma escola de profetas, uma clínica para sanar a la gente, devemos abrir uma publicadora para produzir esses livros em grande quantidade. Pronto não vamos poder mais comprar por internet, ordenar nada, porque já não vamos ter nem sequer como comprar e vender. Por isso devemos produzir os materiais de verdade presente. Pero graças a Deus, hermanos, que vai haver um grupo de pessoas que vai despertar. A la página 10 diz assim, este livro que estou leyendo, Testimônios para a Igreja, tomo 5, diz assim, e aqui está o versículo que acabo de ler, mas vosotros, hermanos, não estáis em tinieblas para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Versículo 4, 1 de Tessalonicenses capítulo 5, diz, graças a Deus que não todos serão arrojados em la cuna de la seguridade carnal. Habrá fieles que discernirão las señales de los tiempos, aunque em grande número de los que professam a verdade presente negarão sua fé por suas obras, habrá algunos que preservarão, que perseverarão hasta el fim. Então, hermanos, nos sentimos animados porque o Senhor está dizendo, muitos vão perseverar, haverá um grupo que vai perseverar hasta el fim e que sim vai aceitar a luz. Então, hermanos, para ir adelante a ver, há um princípio chamado apotelesmático, que é que uma profecia tem um cumprimento, outro cumprimento e a vezes um terceiro cumprimento. E isso é um princípio apotelesmático, mas a igreja rehúsa aceitar esse princípio porque foi usado de maneira negativa por Desmond Ford. Era um pastor, um teólogo famoso da igreja que, usando esse princípio, tentou anular o princípio dia-ano que aplicamos para Daniel 8:14. Então, agora o que passa é que nós estamos mirando, hermanos, de que a igreja rechaza este princípio porque Desmond Ford agora atacou a doutrina do santuário, o princípio dia-ano, e portanto agora a igreja não aceita este princípio. Mas este princípio está bem vivo aqui em este livro. Mira, aqui tenho o livro, hermanos, Conflito de los Siglos. Dice assim, e hoje vamos ler este livro muito. Este livro Conflito de los Siglos. Dice a la página 25 assim, mirad el Rei del cielo derramando copioso llanto, ved el Hijo de Dios infinito, turbado em espírito e doblegado bajo el peso del dolor. Página 25, Conflito de los Siglos. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que nos cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que se acarrea la transgresión de la ley de Dios. Ahora escucha. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. ¿Agarraron la idea? Jesús aquí dice, voy a leer otra vez, a ver si agarramos la idea. Dirigiendo Jesús sus miradas, está hablando a los discípulos, Mateo 24. Sus miradas hasta la última generación. ¿Cuál es la última generación? Es la que vai componer los 144,000. São aqueles que vão fazer a obra de Deus e que vão concluir com a obra, a missão final.
Dice, la última generación vio el mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Quiere decir que a la recta final, la iglesia, hermanos, rechaza la verdad, rechaza la luz, no cumple con los requisitos. Y el Señor entonces tiene que intervenir, como estamos leyendo un montón de veces, el Señor tiene que tomar el control de la obra en sus manos. Ya no es por juntas directivas, es el poder del Espíritu Santo que vai capacitar a laicos sinceros, personas humildes, personas que vão salir, entre comillas, por detrás del arado para hacer la obra del Señor. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Entonces, un principio apotelesmático es cuando una profecía tiene un cumplimiento, dos o más. Por eso, hermanos, entonces, aquí menciona, a ver la página 28, dice así, página 28, dice así: lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto com toda claridad esses dois terribles acontecimentos futuros, os sofrimentos del Redentor e su muerte, e la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Entonces, la primera aplicación local para el tiempo presente y la segunda para la consumación de los tiempos. Sus palabras não foram entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclarar-se à medida que su pueblo necessitasse la instrução contenida em essas palavras. Agora escucha, la profecia del Senhor entranhava um doble significado. Isso é o que é um princípio apotelesmático que se aplica ao momento local e também ao futuro. E pode ser que se aplique não 2 vezes, pode ser hasta 3 vezes. La profecia del Senhor entranhava um doble significado. Al par que anunciava la ruína de Jerusalém, presagiava também os horrores del gran dia final. Queridos hermanos, miren, isso é algo tremendo, é assustador. E quando nós miramos o reloj, hermanos, eu estou mirando aqui, temos tão pouco tempo para falar tanta coisa importante. La sierva del Senhor, hermanos, está dizendo que esta profecia tem um doble significado. E mire, hermanos, que há profecias, como por dizer, se você agarra o livro de Joel, por dizer, apenas para um pouco mais de luz para os que lhe gustem estudar a Bíblia. O livro de Joel, vários livros de los profetas maiores e menores do Antigo Testamento echan luz para o tempo del fim, por dizer, Joel 2, 28 e 29, não vou ler porque vocês conhecem essas profecias já de memória, pero disse assim, hermanos, que vai venir um tempo, ao tempo del fim, quando nós vamos receber o Espírito Santo. E agora vem a aplicação primária que encontramos em el livro de Hechos, el Pentecostés ou la lluvia temprana, pero ahora viene para el tiempo del fin outra aplicação que é a lluvia tardía. Em outras palavras, o profeta recebe a luz, que é uma aplicação primária, momentânea, pero depois se aplica ao livro de Hechos para o tempo de los discípulos e outra vez a mesma profecia, e vêm dias que os ancianos tendrão visões e os jóvenes sonharão. Quer dizer, vamos ter 3 aplicações a esta profecia. E todos concordam que assim é. Por isso, hermanos, também
Agora estamos mirando que há um princípio apotelesmático, que há outro cumprimento, e acabo de ler aquela página 28, disse, a profecia do Senhor entranhava um doble significado, al par que anunciava a ruína de Jerusalém, presagiava também os horrores del gran dia. Então, meus hermanos, em este momento estamos para ver outro cumprimento desta profecia, a destruição de Jerusalém. Pero esto, meus hermanos, é algo muito importante que entendamos de que se não podemos entender como foi a caída de Jerusalém, não vamos poder entender tampouco como vai ser a apostasia e a caída de Jerusalém moderna ao tempo del fim. Então, meus hermanos, aqui temos que o ponto alto desta profecia, e isso está escrito em la Bíblia e também aqui a página 29 del conflito de los siglos. Diz assim, tão pronto como os estandartes del ejército romano, idólatra, fuesen clavados em suelo sagrado, que se estendia a vários estádios mais allá de los muros, los creyentes em Cristo deviam huir a um lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos os que quisieron escapar deviam hacerlo sin tardar, tanto em tierra de Judea como em la própria cidade de Jerusalém. El aviso de la fuga devia ser aprovechado em el acto. Hermanos, nomás com este texto aqui que acabo de ler, eu pudiera aqui predicar toda uma semana, hermanos, sobre a importância de dar atenção à palavra de Deus e de fazer ouídos sordos, de não dar atenção. Vamos perder, hermanos, nossa família, vamos perder nossa fé, vamos perder nossas finanças e, quem sabe, a mesma vida eterna por não movernos à ação. Diz assim, hermanos, vou ler o texto outra vez e, quem sabe, à la tarde outra vez. Tão pronto como os estandartes del ejército romano idólatra, que é a bandeira de Roma, não? Um símbolo de rebelião, símbolos idólatras, que é a bandeira de Roma, fossem clavadas em suelo sagrado. Jerusalém era uma terra santa, apartada para Jeová, para o reino de Deus. Era um símbolo, mis hermanos, del reino de los cielos. Pero Satanás quer tomar possessão desta terra, quer desbaratar Cristo de su poder, quer destruir o pueblo de Deus e quer tomar possessão del reino de los cielos. E mandou Roma. E disse tão pronto, hermanos, que esta bandeira fosse clavada em suelo sagrado, que se estendia a vários estádios mais allá de los muros, os crentes em Cristo deviam ir a um lugar seguro. Hermanos, hemos predicado muitos e muitos temas sobre a importância de los puestos de avançada, a importância de ir ao campo, a importância de levar a família afuera, a importância de plantar, hermanos, nossos produtos orgânicos, limpios, livres de contaminação e transgênero, todo esto, a importância de educar nossos hijos com os animais em meio à natureza, um montão de sermões. Pero quantos salieron? Quantas famílias até o dia de hoje salieron? Hermanos, de los poucos que salieron, já he hablado muito de esto, mais ou menos como o ano 2000, que estavam comiendo as unhas, ai, vai haver um colapso da tecnologia, vai quebrar a economia e vai faltar comida, e um montão com medo correram ao campo, pero sem nenhuma missão, sem nenhuma visão. Como 2, 3 anos depois, estavam regressando outra vez pobres e muitas vezes já sem a família, porque os niños, os jovens abandonaram todo porque não tinham o conforto, não tinham nada, saíram à carreira por medo do colapso que ia venir ao ano 2000. Esta, mis hermanos, foi uma vergüenza para o pueblo adventista, como um montão de pessoas se foram afuera. Bueno, alguns que têm dinheiro, pues claro, não, vai ao campo, construi uma mansão, tem seus empregados e tem suas máquinas, porque tem muito dinheiro, e então estão em boas condições, aí quedam. Pero a grande maioria são pobres, compram na terra, não têm nem água, não têm semilla, não têm máquinas e não têm nada, e muito menos a visão espiritual.
E se pergunte, ¿para qué vino para acá? ¿A quién voy a predicar aquí? ¿A los monos, a las ramas, a los árboles? Y ahora, hermanos, regresan a la ciudad pobres y avergonzados y trayendo oprobio a la obra de Dios. Por eso, hermanos, ahora nos toca hacer una obra inteligente, una obra guiada por el mismo Señor Jesús. Él es el capitán, Él es el comandante. Él nos quiere guiar, hermanos, como Josué, a tomar posesión de la tierra prometida, pero con estrategia. Por isso, quando falamos de puestos de avançada, são estratégias para que podamos, hermanos, criar um lugar seguro. Leio, la cito outra vez, disse, os creyentes em Cristo deviam huir. ¿Huir de onde? De la ciudad condenada. Huir de las trampas de Satanás. Satanás iba a cercar el lugar. E de uma vez, hermanos, cercando el lugar, não se pode salir. Pues se há um exército, hermanos, com miles de soldados afuera, quem vai arriesgar-se a salir? Pero Deus ha dado uma señal, hermanos, para que a la hora de la señal saliesen de maneira segura e fueram afuera de la ciudad. Leio aqui literalmente, dice, los creyentes en Cristo debiam ir a un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Son los puestos de avançada, hermanos. Ahora, el momento de tregua, al momento, hermanos, que Dios nos está dando un momento para respirar, debemos aprovechar para salir a un lugar seguro. Es un puesto de avançada. Ahí tenemos comida. Você pode quedar, hermano, sem um tênis novo, pode quedar, hermano, sem roupa de marca, mas você não pode quedar sem água e comida. Água e comida. E a la vez, como dizia Jesus em Mateus, orad para que vuestra fuga não se dê ao inverno. Se você vai ao inverno, como agora, estamos em um tempo frio, hermanos, e a la vez que estamos afuera, e que não temos um guante, ou que não temos uma gorra, ou que não temos roupa apropriada, ou à la noite uma calefação, seja uma lareira ou aire caliente, não podemos dormir, é demasiado frio. E os ancianos como vão ser? E os que estão enfermos, como vão vir tratar-se se não há calefação? Portanto, hermanos, os pastores estão dizendo assim, vamos ao campo, pero quando venga o decreto dominical. Como você vai preparar todo isso? Quando venga o decreto dominical, significa que o exército já está sitiando, cercando, já está impedindo a obra. Por isso a sierva por anos e por anos dizia, não construya nada em la ciudad, nuestra obra tem que ser hecha afuera, todos os edifícios, todos os departamentos têm que funcionar desde afuera para venir a la ciudad. Querido hermano, querida hermana, fomos atrapados e não entendemos. E agora, hermanos, estamos em este momento despreparados. Dice aquí en la página 32 de este libro, El conflicto de los siglos. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Hasta el fin, las multitudes, más de 1 millón de personas acorraladas, creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios, pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Hermanos, las ganas que me da es de chorar, porque aquellas multitudes fueron engañadas por los sacerdotes, por los falsos profetas, por sus líderes, que para manter su status, para manter su condição social, para manter suas finanças, diziam, resistamos, Jeová está com nós, Ele como nos salvou ao passado, nos vai salvar agora. E não era certo, hermanos, eles haviam abandonado o Senhor, não haviam seguido as instruções, estavam em apostasia e rechazaram ao Senhor de la glória e lo crucificaram. Hermanos, quando miramos hoje que estamos passo a passo ao mesmo caminho, me dá tanta tristeza. Hoje, hermanos, é o dia, a ver aqui, o 17 de dezembro. Agora, mis hermanos, todas as igrejas estão distribuindo o caminho a Cristo, o conflito de los siglos, Ministério de Oração? Não. ¿Sabe o que estão fazendo hoje? Haciendo cantatas de Navidad,
y puro arbolitos en las iglesias, luces en las iglesias, y después viene la Pascua, y después viene el Día de la Madre, y después viene el Día del Pastor, y después viene el día de... Y el año todo estamos entretenidos en cosas, hermanos, paganas. ¿Desde cuándo que el Señor nos mandó a adorar a Tamuz y estar, hermanos, recordando el momento de su nacimiento? Dice, pastor, pero Jesús nació. Claro que sí, pero no hay un mandato. Hay un mandato claro, específico, que debemos recordar su muerte. Y Jesús no murió el domingo, Él murió al viernes. Tampoco no estoy diciendo que debemos guardar el viernes con esto, pero lo que estoy diciendo es que si debíamos recordar algo, es hacer la Santa Cena, porque cuando hacemos la Santa Cena, recordamos su muerte. Este es un mandato bíblico, eso podemos leer en la palabra, porque Él mandó, hasta que Él venga, debemos recordar su muerte, participando de los emblemas de la victoria, el pan y el vino. Esto es bíblico. Ahora, toda Navidad, hermanos, de poner luces, y ahora hacer cantatas, y ahora estamos, hermanos, haciendo algo que Dios nunca mandó. Y que esto viene, hermanos, del paganismo. Por eso, pouco a pouco, nos vamos apartando, mis hermanos, y creyendo que el Señor está con nosotros, y creyendo que Él nos va a guardar si quedamos en la ciudad. Una señora me dijo, ay, pastor, pero si yo me quedo en la ciudad, yo sé que Dios sí me va a proteger. Bueno, su pensamiento, pues... Aquí está diciendo que Israel también creía de que quedar en la ciudad, Dios los protegería. Pero aquí dice, hermanos, pero Israel había despreciado la protección de Dios y ya no había defensa alguna para él. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparta, ya no hay nada, mis hermanos, que nos pueda defender del poder del mal. El enemigo va a tomar la ocasión por estar desprotegido, la iglesia, y la va a desbaratar. Queridos hermanos, en este momento estamos para contemplar un cerco. Pero nem todo es negativo, porque a la página 33 dice así, hermanos, a ver si encuentro aquí. Aquí está. Dice así, página 33, el conflicto de los siglos. Ningún solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. Ningún solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Lucas 21, 20 y 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Gayo, hubiera rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y esto cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la provisoria misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme las indicaciones dadas por el Maestro. Queridos hermanos, entonces, de obedecer a la palabra del Señor, los cristianos se salvaron. Pero los judíos que ya no estaban en sintonía con el Señor y que no creían que Él era el Mesías y que Él era el profeta enviado por el cielo, no dieron atención y perdieron la vida. A la página 34 abajo dice así, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones, plural, millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Queridos hermanos,
lo que passou ao tempo de Jerusalém está por passar outra vez. Hermanos, quando começou o cerco, o preço de la comida se foi arriba. Hermanos, quando começou o cerco, a violência aumentou terrivelmente, porque imagina, el que é mais forte, mira el mais débil allá com uma bolsa de cereais ou uma fruta e lo arrebata. E quem sabe arrebata não somente o alimento, mas também sua vida. A violência vai aumentar terrivelmente nas cidades e a la vez a comida, hermanos, e todos os preços se vão disparar. Já estamos mirando, hermanos, anúncio de la quiebra de la economia, porque a inflação já não se pode retener, pero nós, hermanos, aún que estamos mirando todo esto, estamos hipnotizados. E não podemos mover-nos. E decimos assim, não, pero alguém tem que evangelizar a cidade. Não, porque os pastores falaram, não, quando venga o decreto dominical. E desta maneira, hermanos, nós hoje estamos também quase caindo na mão do inimigo, sem que Deus já não pueda fazer nada por nós. Queridos hermanos, millares, página 35, conflito de los siglos. Millares morieron a consecuencia del hambre y de la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Qué tremendo, hermanos. Quando eu leio este capítulo, eu tenho ganas de chorar, porque é tão horrível o que passou com os judíos. Pero pior, hermanos, pior vai ser al tempo del fim. A ver, tenho um texto aqui, déjame ver. Aqui diz assim, hermanos, aqui está a página 40. Diz assim: la profecia del Salvador, referente ao juízo que iba a cair sobre Jerusalém, va a tener outro cumprimento, e la terrible desolação del primeiro não foi mais que pálido reflejo de lo que será o segundo. Hermanos, escuchen esto. Lo que passou com Jerusalém, que a sangre corria como água por las pedras de las calles de Jerusalém, e dizem que todo esto, hermanos, a muerte de mais de 1 millón de pessoas vai ser apenas pálido reflejo de lo que vai a passar al tempo del fim. Isso é o que está escrito na página 40, conflito de los siglos. Hermanos, então, esta profecia tem outro cumprimento, e agora você crê que eu tenho que quedar callado e predicar assim: Deus é amor, ai que bonita a natureza, mirem. Não, hermanos, nós temos que dar esses temas. E muitos hermanos que estão agora despertando e estão passando esses vídeos para outras pessoas, para sua rede de contatos, para sua lista de amigos, de hermanos da igreja, porque mais e mais pessoas estão agora, hermanos, mirando todas as coisas que estão passando, se estão despertando. O librito, hermanos, Serviço Cristiano, aqui diz assim, a página 70, me parece. Leiam este capítulo, hermanos. As condições a que hace frente ao cristiano ao tempo del fim. Diz assim, página 70. El mundo está dominado por el espírito de guerra. Serviço Cristiano, página 70, diz assim: um espírito belicoso agita el mundo. La profecia contenida em 11º capítulo do livro de Daniel, capítulo 11, ¿no? Está quase completamente cumprida. Se você lê o capítulo de Daniel 11, 40, habla que al cabo del tiempo del fin, hermanos, quer dizer, a la hora final, se levantará o poder del norte. E ele se vai quedar airado, disse o capítulo 11, 40, hasta o final. E disse assim: quase está completamente cumprida a profecia deste capítulo 11 de Daniel. Sigo leyendo. Muito pronto se realizarão as escenas de angústia descritas por el profeta. Se me mostrou, miren, hermanos, a sierva del Senhor tuvo uma visão. Ella miró todo esto, mira que terrible. Se me mostró a los habitantes de la tierra en mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre, pestilencia, azotaban la tierra. Se me llamó entonces la atención a otra escena, parecía ver un corto tiempo de paz. ¿Qué miró la hermana Huay? ¿Qué escuchó ella? Que de repente aparece que tempo de paz, pero era corto. Será que não estamos vivendo esta hora?
Hermanos, al año 2019 vino una pandemia, estamos acorralados, estamos todos presos, não podíamos viajar, não podíamos ir a trabajar, ni siquiera ir al mercado, estamos, hermanos, ahora cercados. Pero de repente ahora, 2022, hermanos, mira la Copa del Mundo, estamos otra vez de regreso al trabajo, regresamos a las actividades de la escuela, podemos viajar, ya no hay que usar la mascarilla. Sigo leyendo, hermanos. Parecia haver um curto tempo de paz. Uma vez mais, os habitantes da terra foram apresentados delante de mim, e de novo todas as coisas se achavam em la maior confusão. Que me parece que entendo ao ler isto, que a pandemia e que as desgraças, os desastres naturais, todo vai regressar maior, pior que antes. E de novo todas as coisas se achavam em la maior confusão. La lucha, agora escucha bem uma palavra, la guerra. La guerra, el derramamiento de sangre, com hambre e pestilência, rugiam por doquier. Outras nações se achavam empenhadas em esta guerra e confusão. Hermanos, el año passado miramos em fevereiro, não? La guerra de Rússia com Ucrânia. E isto, meus hermanos, era uma pálida ideia, porque agora aqui diz que todo o mundo se vai a agregar. Diz a guerra causava hambre, a necessidade e o derramamento causavam e o derramamento de sangue produzia pestilência, e então os corações de los homens desfalleciam de temor e expectação de las coisas que sobrevendrão a la redondez de la tierra. Agora você pode entender por que temos que construir uma clínica? Agora você pode entender por que temos que plantar trigo, maíz, tomate, todo isto? Agora você entende por que temos que ter uma escola fora da cidade? Porque a cidade, meus hermanos, aqui está dizendo, aunque venga um aparente tempo de paz, pero é um curto tempo de paz. Não vamos desfrutar de muito tempo para esta paz, se é que esta página está inspirada, e eu creio que está. Por isso dizia al princípio, hermanos, já não podemos entender que esta é a luz menor, esta é a luz que Deus nos ha dado, inspirada por el Espírito Santo. Queridos hermanos, em este momento, nós estamos delante de uma hora muito difícil. Diz assim, hermanos, este capítulo, Condições Mundiais a que hace frente ao cristiano, página 64, Serviço Cristiano. Casi ha chegado a terra al punto em el qual Deus se dispone a abandoná-la em manos del destructor. Em quem vamos cair, hermanos, se Deus nos abandona? Em las manos de quem? Del destructor. Hermanos, esta manhã, estudando este tema, eu me quedei surpreendido. ¿Sabe por quê? Porque este cerco de Jerusalém, que é quando Satanás ataca a nação de Israel para destruí-la, durou 5 meses. Eu pensei, uau! Isto não pode ser uma causalidade. De março a setembro, quando foi em setembro e terminou todo, arrasaram todo, hasta o templo, como dijo Jesus, não quedará pedra sobre pedra. 5 meses. E você vai dizer, pastor, que tem isto de que seja 5 meses? É que por muito tempo, hermanos, eu estudo a quinta trompeta e não entendo o que está escrito, porque vou ler para você, capítulo 9, ok? De Apocalipse, e diz assim. O capítulo 9 habla de la quinta trompeta que sale, que se destapa el pozo del abismo y que salen langostas y todo esto, ¿ok? No voy a leer esta parte, pero dice el versículo 4 adelante. Apocalipsis 9:4 dice así: E se les mandou que não dañassem a la hierba e a la tierra, nem a cosa verde alguna, nem a algum árbol, sino solamente a los hombres que não tuviesen el sello de Dios em sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? No tengo aquí tiempo porque no es el tema ahora, pero es el Santo Sábado. Usted va en el libro de Ezequiel, capítulo 20, en el libro de Éxodo, capítulo 31, y tenemos varios textos que el sábado bíblico, el 7º día de la semana, es el sello de Dios. Pero a la vez también el sello de Dios no es aplicado antes de 1844. Eso tiene que ser de 1844 para el tiempo del fin.
Pero vai haver, hermanos, um momento quando se destaca não somente o sello de Deus, pero a marca da bestia. E a marca da bestia não pode ser aplicada sem que haja um decreto dominical. Estão comigo? Então, solamente há uma marca da bestia ao momento que há um mandamento que ordene guardar o domingo como dia sagrado, como o dia de Deus. E a la vez que quando uma pessoa recebe a marca da bestia, é porque aceitou a ideia que o domingo é um dia instituído por el cielo e, portanto, está marcado por el enemigo. Então, hermanos, agora escutem isto. Diz aqui que Deus vai proteger a natureza, porque aqui diz assim, não haga mal ninguno a la hierba de la tierra, nem a coisa verde alguna, nem algum árbol. Deus está protegendo a natureza, porque Ele sabe que os animais e nós outros necessitamos comer. E se o inimigo destrui a natureza com alguma guerra química ou algo, e não temos já a papaya, nem a sandia, não podemos comer, então necessitamos da comida, pero não termina aí. E disse, ni sino solamente a los hombres que não tuviesen el sello de Deus em suas frentes. Por isso estamos predicando, hermanos, que o Santo Sábado é como uma señal de pertenencia, porque Deus reconhece quem são os suyos, e el que guarda el sábado está reconhecendo a Deus como su Criador e Redentor, portanto, ele pertenece a Deus. E agora também Deus se compromete a protegerlo. Como ele pertence a Deus, Deus se compromete a protegê-lo do poder do inimigo. Sigo leyendo o versículo 5. E les foi dado, não que los matassem, sino que los atormentassem 5 meses. Mirem, meus irmãos, quando Roma cerca a Jerusalém, empieza, hermanos, um tormento, porque foi acabando a manutenção, a subsistência, o água, a comida, a segurança, já não havia mais nenhuma paz, nem para dormir por la noite, porque o medo era constante, o hambre era terrível. Alguns caminavam por la noite a la esperança de encontrar, quem sabe, uma hierba, um diente de leão ou algo para comer, porque já não havia comida, ou quem sabe encontrar um perro ou um gato para poder matar e comer. Hermanos, 5 meses de tormento. Aqui diz, leio outra vez, se lhes foi dado que não que los matassem, sino que los atormentassem 5 meses, e su tormento era como tormento de escorpião quando hiere el hombre. Uma vez, hermanos, eu fui picado por um escorpião. Graças a Deus que não era muito venenoso, estava colocando uma basura ao basureiro, e quando levantei a bolsa, que era muito pesada, e meti o corpo contra um muro para forçar a bolsa a cair dentro do basureiro, senti como que uma picada na perna, e quando mirei, era um escorpião. Mas eu não me quedei assim horrorizado, atormentado. Pensei, vou entrar e poner o carvão vegetal, mas não mais que criou aí uma roncha roja assim, e foi todo um pouco de dolor. Pero quando um escorpião é muito venenoso, como uma serpiente muito venenosa, então se produz fiebre, escalofrios e dolores em el corpo, hasta vezes trava a língua. Hermanos, aqui diz que este tormento é de 5 meses. Agora escutem isto, meus hermanos, este momento, como disse o livro Serviço Cristiano, é um momento quando vai começar algo que todavia não desfrutamos. Aqui, por dizer, em Estados Unidos, nunca he mirado isto, e muito menos em Brasil, é a guerra. Mas neste momento estamos mirando a guerra em Ucrânia. Estamos mirando como é estar em uma situação quando não se há preparado, quando não se há hecho provisão, quando não se espera nada. Não, todo está bem. Os pastores estão falando assim, nomás quando vem um decreto dominical que a coisa vai quedar negra. Agora devemos desfrutar da vida, devemos aproveitar. Hermanos, não. Agora não é tempo de estar adorando a Tammuz, nem andar correndo atrás de huevos de conejo que não existe, hermanos. Agora é tempo de preparar-se, porque disse aqui a página 64, Serviço Cristiano, casi ha chegado a terra al ponto em el qual Deus se dispone a abandoná-la em mano del destructor. La outra página 65 diz assim, la crisis de los siglos.
Nos achamos en el mismo umbral de las crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos y guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en ese tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Más abajo dice: Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta el día que la gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Servicio Cristiano, página 65. Querido hermano, querida hermana, Cuando, hermanos, Dios se aparte, vai ser algo tan terrible. Algo tan terrible. Termino, hermanos, porque mi tiempo ya se foi. El libro Conflicto de los Siglos, página 41, dice así, hermanos. Dice así el capítulo, El destino del mundo predicho. Dice: la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero y el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel gran día, cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. En la tarde vamos a seguir de aquí adelante los resultados del gobierno de Satanás. Querido hermano, querida hermana, si usted dejó de leer la Biblia, si usted dejó de hacer obra misionera, si usted dejó de ser fiel en los diezmos, si usted dejó de orar, es tiempo de que ahora usted venga como el hijo pródigo y venga con el Padre, y venga a la casa del Señor, y venga a los pies del Señor. Jesús dijo: yo estoy con mis brazos abiertos. Yo repreendo y disciplino a todos aquellos que aman. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados, sobrecargados, yo os haré descansar. Y hermanos, Jesús decía a las mujeres: no choren por mí, choren por ustedes mismos y por sus hijos. Ahora, mis hermanos, miren para afuera, las fiestas, la gente está entretenida con la Copa del Mundo, con Navidad, con luces. Hermanos, es todo un engaño. Es un entretenimiento, hermanos, para pasar el tiempo, porque la gracia, la puerta de la gracia está por cerrarse. Queremos invitar a usted para que venga al Señor. Também busca um lugar de refúgio, a comprar uma terra, empezar a plantar, empezar a levantar a obra del Senhor. Querido hermano, Deus nos está chamando para esse tempo. Se lhe gostaria venir a Jesus, quero orar com você, para que Deus pueda socorrer-nos em esta hora. O Senhor quer estender seu braço poderoso. ¿Le gostaria entregar seu coração, sua vida ao Senhor? Vamos orar, vamos orar. Amado Padre que estás en los cielos, oh Señor, gracias porque todavía hay un tiempo de paz, hay un tiempo de tregua, hay un tiempo de respiro. Oh Señor, ayúdanos a hacer la obra para completar la misión. Bendice tu pueblo, tu iglesia, bendice nuestros queridos, guárdanos del mal. Oh Padre amado, queremos colocar nuestra vida en tus manos, rogando la unción de tu Espíritu para servir a tus propósitos. Bendice tu iglesia, bendice este ministerio, Senhor. Bendice los pastores, bendice los colportores, los obreros médicos, misioneros. Úsanos, oh Senhor, para exaltar el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el Cordeiro que foi imolado, a quem sea toda a honra e glória. Em seu nome pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor.